Olá, sejam bem-vindos de volta a mais uma edição da ESEC TV, aqui na RTP2. Um programa dedicado à cultura e às artes, produzido pela Escola Superior de Educação de Coimbra. O Sendrev e a Escola da Noite juntaram-se para levar a palco a última obra de Gil Vicente. Floresta de Enganos é a terceira coprodução entre as duas companhias e a encenação ficou a cargo de José Russo, diretor artístico do Sendrev. Trata-se de uma peça de enigmas e mistérios e foi apresentada no Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra. Que 30.000 deixa a senhora neste desembargo seu. Porém, não na esfolara eu, se ela de outra casta fora. Queres saber? Bem enganado ficastes, que a viúva que enganastes era homem e não mulher. E mais é vento. Esse seu conhecimento, ele o assinou, e não mais. Assim que os 10.000 reais leixai-os no testamento. O nome penso que a define bem, né? É de facto uma floresta, portanto, um conjunto de enganos, né? Porque no Gil Vicente também há sempre alguém um bocadinho mais habilidoso ou mais perspicaz que consegue fazer de forma que a coisa não aconteça exatamente como em princípio parece que vai acontecer, né? O Vicente tem também essa condição especial. Crede que quem for tirano tem seu dinheiro perdido. Vamo-nos, que aí vem Cupido, cometer um maior engano que nunca foi cometido, em o qual mostra o amor natural que a grata Célia tem. Porém, vereis que do bem, às vezes, se segue o mal. Um jovem que engana um mercador, que por sua vez anda a enganar toda a gente, mas depois também se deixa enganar. Portanto, são um conjunto de peripécias, um juiz que de repente quer, digamos, enganar uma mocinha, mas ela não se deixa enganar. Enfim, há um conjunto de peripécias que vão acontecendo ao longo da peça. Lembremos que à época estava a chegar, e o Vicente não deixou de querer anunciar isso, a Inquisição. Portanto, esta coisa de a gente não poder dizer aquilo que quer. Portanto, isto para nós hoje tem uma importância muito grande. Portanto, nós vivemos problemas dessa natureza, enfim, de uma outra maneira, naturalmente, né? Mas também vivemos as questões que aqui são levantadas também não deixam de ser verdade hoje. Digamos, nós estamos constantemente, sentimos-nos nós hoje, na sociedade em que vivemos, constantemente a ser enganados, né? Abrimos a televisão e todos os dias vemos situações desse tipo. Ou é aqueles senhores que vão para a rua a dizer que deu o meu dinheiro porque ia buscar o dinheiro e alguém o levou e agora, pronto, e nunca mais me deram, né? Além de que o Teatro Vicentino também tem uma outra dimensão que para nós é muito importante, que é a dimensão poética e musical. Eu o pus dessa maneira porque me falou de amor. Jesus! E quem viu o doutor em fraldas da panadeira? Dizer, doutor da má hora, e falai-me bem latim. Que diz o Bartolo aqui? Não sou só eu, senhora. Outros muitos houve aí. E meus zelos... Havias mister farelos? Ou que peneirada é essa? Vossa neta é muito travessa. É de vestir os cabelos. Dá-me cá esse tocado. Olha daquela honestidade. Um doutor daquela idade andar tão desarranjado em tal maneira. Onde porei a peneira? Que na hora cá tornastes e tão tarde começastes a ser doutor e padeira. Estamos num universo que para nós é muito familiar e é particularmente querido, né, que é o universo, digamos, da dramaturgia de Gil Vicente. Esta parceria que, mais uma vez, fazemos com a Escola da Noite de Coimbra, o Sendrev e a Escola da Noite. Enfim, já estamos muito habituados uns aos outros também, porque já é a terceira coprodução que fazemos. Diverte, comunica, digamos, questiona, porque isso também é uma preocupação do Vicente. O Vicente coloca-nos questões, não nos dá soluções. Vou fazê-lo na verdade, para se evitar tanta morte. Apolo,
Faz tudo sorte que não tenhas a cidade, que o perigo é muito forte. Já vou para onde ele está. Ou ele virá cá ter. Entretanto, vou andando, depois tudo se acalmará, como estou a dizer. Portanto, às vezes a dificuldade que temos é na leitura certa daquilo que o Vicente quer dizer. Recorrermos de pessoas, como é, por exemplo, o caso do professor Bernardes, que nos tem acompanhado neste percurso a nós e à Escola da Noite, e que nos vai acrescentando coisas, vai chamando a atenção para alguns aspectos, né? Pronto, que naturalmente nós ouvimos com muitos ouvidos, né? Com os ouvidos todos. Oh, muito precioso Apolo, já que sempre vos servi, agora é tempo. Meu Deus, meu amparo, meu consolo, que vós vos lembreis de mim. São deusas muito furiosas. Vós já sabeis que as mulheres, quando estão de amor ciosas, mais brandas e mais piedosas, não são menos que cruéis. Que farão, estando senhosas? O prazer de fazer, né, é sempre infinito, é sempre imenso. E, portanto, isso é a garantia de que a coisa funciona. O público está ansioso. Portanto, isso a gente já o sentiu em vários momentos. Quando a porta abre, as pessoas vêm. E levai-a com engano, pela floresta de enganos, para tal serra onde em 2 anos vos livrará deste dano. Perdendo esta filha, gado. Sim, no reino e na cidade, templo e comunidade, olhai que melhor ficais, e pelo mal não ser nada, eu vos mando que o façais. Já que, senhor, o mandais, ingrata Célia desgraçada, irá para onde ordenais. A Associação Cultural Tarrafo promoveu em Coimbra o ciclo Mapa Mutandi. Este ciclo inclui várias iniciativas e começou com uma instalação no Convento de São Francisco. Esta instalação reúne fragmentos de histórias e memórias do passado, do presente e do futuro da cidade, propondo assim uma reflexão sobre a Europa que somos e a Europa que queremos. A iniciativa conta ainda com uma visita guiada ficcionada e a estreia da peça Mapa Mutandi, no Dia Mundial do Teatro, a 27 de março. Eis a cidade. E à volta dela, a muralha ainda inteira, mas já mudada, a arquejar sob o sol quente e o ritmo da vida a abolir dentro e fora de muros. Eis a muralha a ser um corpo dotado de um velho silêncio de séculos. Como seiva dentro dela, cada pedra no seu lugar guarda e liberta, aquece e arrefece, cada uma se opõe ali a outras forças. Entre pedras, nesse escuro que é quente ou frio conforme a hora. O projeto Mapa Mutandi foi um desafio que nos foi lançado de refletirmos sobre a vivência dos europeus em Coimbra e a forma como os europeus ilustres ou anónimos que passaram por Coimbra marcaram a cidade e transformaram a história da cidade ou moldaram a cidade de alguma maneira. A ideia, no fundo, foi imaginar que cada um desses europeus, de alguma forma, tinha ocupado um lugar na cidade, tinha-se transformado numa árvore e que essas árvores existem e são, no fundo, também repositório dessas experiências e dessas histórias. E que formam esse mapa, no fundo um mapa alternativo, que nós queremos descobrir ao longo de todo o ciclo. Vatassa disse-me que antes de partir, se pôs entre os pinheiros a olhar pela última vez para o céu do Alentejo. As copas das árvores desenhavam um círculo quase perfeito e no centro, ao alto, o céu pardo feria de luz os olhos. Se nós pensarmos, Portugal é assim um bocadinho aqui a pontinha da Europa e alguém disse que aqui ficam os que depois já não conseguem ir pelo mar adentro, não é? Portanto, muita da Europa acabou por ficar aqui. Ainda por cima, Coimbra tem esta coisa extraordinária
ter uma universidade, que era um sítio mesmo de estudo universal e, portanto, muito do universo do conhecimento, da cultura, da arte, mas também da amizade, do amor, acabou por confluir para Coimbra e muito dele acabou por depois também desaguar de Coimbra e ir para aí pelo mundo. E aos pouquinhos fomos descobrindo não apenas as árvores da cidade, mas descobrindo que as árvores da cidade e esta cobertura vegetal era uma metáfora perfeita para aquilo que nós queríamos falar. O que é que nós queremos desta Europa? Será que queremos a tal Europa fortaleza ou será que queremos uma Europa de caminhos, uma Europa que seja uma floresta diversa, grande, em mutação, mas cheia de veredas onde se possam circular? Será que queremos as árvores independentes umas das outras ou as árvores como estão na natureza, que pelos vistos se interligam e que falam umas com as outras e que conseguem passar coisas umas às outras? Sempre que posso, volto às árvores, rego-as, livro-as do mato e da sombra das giestas. Conto-lhes histórias. Admiro-as muito, porque nunca se cansam, porque sempre foram feitas para dar-se o saber e porque não contam nada a ninguém. Não dizem, por exemplo, que às vezes eu ainda sonho contigo, que mudei o país que era teu. Para já é importante dizer que este projeto nasce dentro do semestre Europa, que era para ter acontecido, o semestre europeu devia ter acontecido no ano passado, e houve uma série de projetos que tiveram que ser reagendados, fez parte da nossa vida nos nossos 2 últimos anos, não é verdade? E uma das perspectivas que nós temos é de querer sempre envolver a cidade, de querer envolver os agentes culturais da cidade. E este foi um dos projetos que lançámos como desafio à Tarrafo, com quem colaboramos regularmente, e o tema foi exatamente esse, portanto, Europa, Coimbra na Europa, Europa em Coimbra, e portanto o desafio foi-lhes feito, eles aceitaram, não conseguimos de facto apresentar na data inicialmente prevista, mas está agora patente ao público a instalação, os percursos, e o Dia Mundial do Teatro vai ser assinalado precisamente com a performance à volta do Mapa Mutandi. Ser simples, correr as ruas sem saber já sobre que livro o meu avô deitava a fé nesta terra tomada por tantos. Correr as ruas da cidade e saber que é feita de nós todos. É simples ser como eu sou. Há coisas aqui que têm que ser descobertas, que exigem, se calhar, uma coisa que hoje em dia está muito pouco na moda, que é o poder de escutar apenas, de ouvir, de estarmos num sítio a olhar para uma oliveira e ouvirmos uma história que se passou na Sé Velha, ou passarmos num sítio que seria junto a um muro e ouvirmos falar uma planta que está naquele muro. Portanto, a ideia sempre foi de que as histórias, e esta exposição é sobretudo uma maneira de contar histórias, mas essas histórias fossem contadas mais ou menos ao ouvido de cada um dos visitantes. Fomos ao concerto da apresentação do disco de estreia dos Quinta Pancada, Somos Punks ou Não? Dá nome ao primeiro trabalho do grupo, um dos projetos musicais da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra e que foi fundado em 1993. Com direção musical do professor do grupo, Paulo Jacó, este trabalho contou com as participações de Surma e Vítor Torpedo e produção de Rui Gaspar. O concerto de apresentação do disco aconteceu no Teatro Académico de Gil Vicente e foi lançado pela editora de Leiria, a Omnicord Records, com apoio do Instituto Nacional de Reabilitação. Oh yeah! Os Quinta Pancada são uma banda pop-rock da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra e são constituídos por utentes da associação. Nasceram há cerca de 28 anos, muito
por vontade e por necessidade de alguns dos elementos, nomeadamente o Fausto, o vocalista, que tinha o sonho de ser cantor. Toda a gente lhe dizia que não, que ele nunca iria ser cantor, mas ele lá conseguiu, num mar de contrariedades e de adversidades, conseguir ultrapassar todas essas negas que levou ao longo do tempo, e houve alguém, o Francisco Sousa, na altura musicoterapeuta, que fundou o grupo, que lhe disse: queres cantar? Vamos a isso. Então abriu-se uma porta e essa porta deu origem aos Quinta Pancada. Os Quinta Pancada não são um projeto de musicoterapia, nasceram, digamos assim, de sessões de musicoterapia com o terapeuta Francisco, onde, de facto, alguns utentes manifestaram essa vontade de fazer uma coisa mais estruturada, mais musical. Claro que eu, enquanto terapeuta, tenho uma consciência que me permite trabalhar de uma ou outra forma com os Quinta Pancada. Portanto, o processo, digamos assim, acaba por ser educativo, artístico, portanto, interessa-nos fazer música em grupo e usufruir do prazer de fazer música em grupo, mas há outras questões também não musicais que podem ser trabalhadas através desse processo educativo. É uma partilha musical entre pessoas que querem fazer música e querem estruturar um repertório e querem partilhá-lo com o público. E, aliás, é uma das formas de conseguir fazer com que toda a gente possa participar socialmente. Portanto, uma das grandes missões dos Quinta Pancada é de podermos participar socialmente. É aquilo que vai começar a acontecer agora. Já acontecia antes, mas esperamos que agora, com o disco cá fora, o álbum Somos Punks ou Não, e com esta digressão, que haja cada vez mais interesse e que o público nos queira ver e ouvir, porque efetivamente vale a pena. A Omnicord foi a editora que ia ser mais cooperativa, foram, digamos assim, foi a entidade que conseguiu reunir todas as condições para que fosse possível fazer isto tudo, não é? Quando apareceu esta pandemia, deparou-nos um bocadinho com uma estrutura da Omnicord, com 10 pessoas a contrato, entre músicos, produtores, técnicos, e a pensar, ok, isto acabou tudo e o que é que nos sobra? Sobra aqueles sonhos que ficaram por realizar. Quando partimos para a ideia de Quinta Pancada e de gravar o disco, eu sempre tive noção de uma coisa, que nós vamos receber muito mais do que aquilo que vamos dar. Mas não é só gravar, é juntar com outras pessoas, trazer um plus para eles sentirem que eles não são um projeto de coitadinhos, eles são uma banda de rock. E eu tenho a certeza que se convidarmos pessoas com sensibilidades diferentes, vamos criar ali uma química que vai dar um disco e depois, muito mais do que um disco, levar isto para o palco.
O convite surgiu por parte do Hugo Ferreira, ligou-me assim um dia muito informal, a explicar-me qual é que era o conceito dos Quinta Pancada, já tinham 2 décadas de banda, que nunca tinham gravado um álbum e que seria assim uma oportunidade incrível para eles, para demonstrarem o trabalho deles, que já dá muito tempo. E iria ter convidados, o Rui Gaspar ia ser o produtor, o Vitinho ia ser também um dos convidados, e perguntou se estava interessada também em enverdar assim por este projeto. E eu, sem hesitação nenhuma, disse, mas como é óbvio que sim, que é um conceito incrível, e eu tenho sempre a dizer que eu aprendi tanto estes dias que não tenho palavras para descrever estes dias de partilha de ensaios com eles, que foi inacreditável. A ideia parecia mais ou menos óbvia do Vítor Torpedo, porque há este conhecimento de mais de 2 décadas e já houve quase uma partilha de palco também anterior. A Surma, uma das questões que quem ouve Quinta Pancada pensa é: eu não percebo a letra, eu não percebo a voz. E nós tínhamos a felicidade de ter na editora alguém que começámos a trabalhar desde a escola secundária, que foi a Surma, e que canta com fonética. Isto é, ninguém entende as suas letras porque é fonética, por e simples. E pensámos que, pelo sentimento de exploração, pelos ambientes quase oníricos que cria, tinha tudo a ver juntar aqui o punk e o ambiente mais sonhado e criar então este Somos Punks ou Não, que inclusivamente é uma expressão que também vem desde essa altura. Muito o Bruno Simões e o Paulo Lima, que andavam sempre, então, somos punks ou não? O movimento Tu Metes Nojo, e que diz muito do espírito de Coimbra, da nossa vivência e daquilo que nós carregamos passado estas 2 décadas, que foi nós vivemos aqui e aprendemos a ser livres e aprendemos a sonhar. Foi assim, como eu gosto do Zé P dos chutes e gosto muito dos chutes, foi aí que eu comecei a gostar de guitarra, então entrei para os Quinta Pancada em 2018, vai fazer 4 anos que eu estou na banda e foi um sonho concretizado, que eu gosto muito de tocar guitarra, faz-me sentir bem, a música para mim é um sonho porque eu gosto muito de música. Apesar de haver muitas bandas rock, esta banda é simplesmente brutal. Ora, eu acho que nós utilizamos a música para seduzir e tentar desmistificar e desconstruir toda uma série de conceitos e preconceitos relativamente à pessoa com deficiência. Portanto, infelizmente, a pessoa com deficiência ainda é vista e entendida quase como um ser que não contribui para a sociedade. Nós aqui demonstramos totalmente o contrário. Portanto, mostramos a pessoa com deficiência como um agente cultural ativíssimo. Portanto, e que tem toda a possibilidade, só precisamos é de facto de promover essa possibilidade de participar em iniciativas, de colaborar artisticamente, de partilhar, porque também tem pontos de vista, tem formas de percepcionar a realidade e aquilo que os rodeia. Portanto, a ideia é mesmo de abanar um bocadinho a estrutura social dessa percepção que o senso comum tem da pessoa com deficiência. Chegamos ao fim de mais uma edição da ESEC TV, mas marcamos encontro já no próximo programa, aqui na RTP2 e RTP Play. Até lá, fica o convite para acompanharem o nosso trabalho através das redes sociais. Obrigada pela vossa companhia.